Destranque esta porta. Você perdeu a cabeça? Provavelmente estão dizendo isso do outro lado desta porta grossa, mas eu não consigo ouvi-los, e francamente, não preciso do perdão deles. Encarando os 3 idiotas confusos do outro lado, acenei com um sorriso e disse: vamos lá, será que vocês conseguem voltar em segurança? Boa sorte. Meu nome é Leia, tenho 30 anos. Sou uma funcionária de escritório. Sou casada há apenas 1 ano, sem filhos ainda. Quando eu era solteira, meu hobby era fazer viagens curtas de trem nos meus dias de folga. Meus amigos perguntavam, você não se sente sozinha viajando assim, sem companhia? Mas eu achava surpreendentemente agradável seguir meu próprio ritmo, sem cronograma fixo. Havia um pouco de solidão, mas a diversão superava isso. Eu tinha uma revista de viagens favorita e, às vezes, planejava viagens com base nela. Enquanto vivia meus dias, notei algo. Ei, não é o mesmo cara que vi na semana passada. Parecia coincidência, mas depois da 3ª vez, eu poderia ter pensado que era o destino, se fosse romântica. Em vez disso, só senti um pouco de medo, mas descobri que ele sentiu mesmo. Desculpe se eu estiver errado, mas nós não nos encontramos na semana passada e na anterior, em lugares completamente diferentes. Ele se aproximou de mim com uma expressão levemente assustada. Espere, você acha que eu estou te seguindo? Perguntei. Para esclarecer o mal-entendido, abri minha revista de viagens e disse confiante, estou apenas viajando com base nesta revista. Surpreso, ele respondeu, eu também, e abriu a mesma revista, sorrindo feliz. Não pudemos deixar de rir da situação. Foi assim que conheci meu marido, Henrique. Ele acabou sendo um cara realmente interessante. Sendo naturalmente cautelosa, eu sempre acabava carregando muitas coisas, mas ele disse, eu sempre viajo leve, para poder me mover facilmente. Hoje em dia, com pagamentos online, você mal precisa de dinheiro vivo, um celular é o suficiente. Ele ria alegremente. Conversar com alguém com valores tão diferentes foi muito estimulante. Nós nos demos bem discutindo nossos destinos de viagem favoritos e trocamos contatos. Embora ambos gostássemos de viagem solo, começamos a sair juntos com mais frequência. Surpreendentemente, eu gostei de compartilhar memórias com outra pessoa, e descobri que a comida local tem um gosto ainda melhor quando compartilhada. Um dia, cerca de 6 meses depois, Henrique me pediu em namoro. Eu que de alguma maneira já esperava lembro-me de ficar muito feliz. Decidimos nos casar 6 meses após o início do nosso relacionamento. Eu pensei que nossa vida de recém-casados felizes estava apenas começando, mas minhas expectativas foram rapidamente destruídas por causa dos pais de Henrique, Joaquim e Cida. A casa deles fica a cerca de 30 minutos de carro da nossa. Eles ainda estão na casa dos 50, com Cida trabalhando meio período, e ambos estão empregados. Inicialmente, eles costumavam visitar nossa casa, mas ultimamente conseguimos manter uma distância razoável. No entanto, um incidente ocorreu que interrompeu esse equilíbrio. Ei, Henrique, vamos visitar este lugar na nossa próxima folga? Concordo, nossa tradição pós-casamento soa bem. Nossa tradição de fazer muitas viagens para pontos turísticos continuava como de costume. O minimalista Henrique recentemente reduziu seus pertences a apenas um celular, até mesmo confiando sua carteira a mim. Sinto-me tão leve, não pareço nem um pouco com alguém que está prestes a sair de casa, né? Ele disse com um sorriso contente. Eu pensei comigo mesma, pelo menos leve sua própria carteira, mas não era realmente um incômodo. Era uma conversa comum, mas aquele dia foi diferente. Ah, a propósito, o aniversário de casamento dos meus pais está chegando. Que tal convidarmos meus pais para a nossa próxima viagem? A sugestão repentina de Henrique me deixou tensa. Claro, havia um motivo para isso, mas eu não podia simplesmente dizer não, então respondi, sim, parece uma boa ideia. Não temos visto Cida e Joaquim recentemente de qualquer maneira. Sem perceber meu rosto levemente tenso, Henrique não notou nada. No dia seguinte, eles estavam realmente ansiosos para isso. Quando liguei, ele me disse, acho que preciso dar o meu melhor. Então, me preparei. Honestamente, não me sinto confortável perto dos meus sogros. Eles não são pessoas ruins, nós apenas não combinamos muito bem. Sou mais reservada, não gosto de lugares barulhentos, e isso se aplica também às pessoas. Conversar com pessoas muito enérgicas pode ser mentalmente exaustivo para mim. Falando dos meus sogros, eles são incrivelmente animados. Quando os conheci, sua exuberância me sobrecarregou. Prazer em conhecê-la, eu sou a mãe do Henrique.
e eu sou o pai, eles anunciaram em voz alta, como comediantes, me deixando rígida. Involuntariamente, daquela vez, nós 4, saímos para comer, e eles escolheram um restaurante. Eu me perguntei se era o lugar favorito deles, mas quando chegamos lá, era um buffet livre. Conhecer a namorada do filho em um lugar tão casual me fez rir. Estamos tão nervosos hoje que não comemos nada desde a manhã, disse Cida, que não parecia nem um pouco nervosa, alegremente para mim. É verdade, é verdade. Além disso, temos que aproveitar ao máximo o dinheiro gasto. A verdadeira razão por não terem tomado café da manhã foi rapidamente revelada por Joaquim. Suas vozes altas atraíram risadas discretas de mesas próximas. Envergonhada por eles e querendo ir para casa, olhei de lado, pensando que Henrique devia sentir o mesmo. Fiquei surpresa ao descobrir que ele não estava lá, pois havia ido pegar comida. Não querendo ficar para trás, os sogros também se levantaram, enchendo seus pratos com comida. Estariam planejando hibernar depois de comer tanto? Será que eu realmente poderia me tornar parte dessa família? Consegui apenas forçar um sorriso diante de sua presença esmagadora. Quase não comi naquele dia, de tão nervosa, sentindo-me incerta sobre o futuro com Henrique. Fiquei tocada quando eles disseram, ao nos despedirmos, que namorada maravilhosa Henrique tem. Ele pode ser desajeitado, mas por favor, cuide de Henrique de agora em diante, Leia. Fiquei simplesmente feliz em ouvir isso, porque eu amava também e pensei que os sogros não eram maus de coração. Então, quando ele me pediu em casamento alguns meses depois, não hesitei. No entanto, descobri que não sou muito boa em julgar as pessoas. No nosso casamento, os pais de Henrique ignoraram completamente a cerimônia e se concentraram apenas em comer, deixando meus próprios pais totalmente desiludidos. Henrique tem um irmão, Jonathan, que parecia ser o único sensato. Desculpe, meus pais mostraram um lado tão vergonhoso, é realmente embaraçoso. Jonathan veio nos cumprimentar educadamente. Pelo que eu vi de meus pais, Jonathan, que mora sozinho, parece ter uma relação tensa com os pais. Aparentemente, o sentimento é mútuo, pois eles reclamaram uma vez. Esse garoto está sempre tão barulhento com suas reclamações. Outro dia, ele reclamou de eu ter comprado várias caixas de ovos quando era limitada a uma por pessoa, e me repreendeu por isso. Joaquim reclamou, visivelmente irritado. Você não se sente culpado por se beneficiar às custas dos outros? Ouvindo essa história, pensei comigo mesma, o que há de errado com eles? Parecem gafanhotos, precisando devorar tudo que vem pela frente. Sinceramente, eu me senti assim. Quando os sogros vieram visitar nossa nova casa, chegaram de mãos vazias, o que não era um problema, mas então começaram a vasculhar nossas prateleiras, exclamando, não é esse o lanche que estão anunciando na TV? Tenho vontade de experimentar. Ah, e este também. Eles reviraram meus lanches guardados como se estivessem em uma caça ao tesouro, mesmo sabendo que eu comprei aqueles lanches. Henrique, sem malícia, disse, se quiserem, levem para casa. Está tudo bem, não é, Leia? Eu queria dar um tapa nele naquele momento, mas tudo que consegui fazer foi responder com um sorriso forçado. Eu já tinha uma suspeita, mas agora estava claro, os sogros eram aproveitadores. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dê, me dê. Nos primeiros dias do nosso casamento, eles vinham toda semana, aproveitando a oportunidade, e quase me levaram à loucura. Ei, você não acha que há algo de estranho em seus pais? Eles são meio irritantes. Minha raiva explodiu, e acabei brigando com Henrique. Apesar de eu estar muito irritada, Henrique parecia confuso e disse, não acho tão estranho. Eles sempre foram assim desde que eu era criança, não se preocupe com isso. Ele deu um tapinha leve no meu ombro, o que me deixou furiosa. Você está brincando comigo? Se isso continuar, eu vou pedir o divórcio. Minha voz elevada pareceu alarmar Henrique, e ele rapidamente deu um fim às invasões dos sogros. Não sei o que Henrique disse a eles, mas desde então temos vivido em paz. No entanto, a ideia de viajar com eles naturalmente me deixou ansiosa. No dia da viagem, fiquei surpresa ao vê-los esperando. Faz um tempo, ouvi dizer que você tem trabalhado bastante. Deve estar sendo difícil, Cida me disse, mas eu estava longe de estar calma. A razão estava na aparência dos sogros. Cida e Joaquim, onde estão suas bagagens? Olhando de perto, Cida e Joaquim não haviam trazido nada com eles. Mesmo para uma viagem de um dia, não é normal trazer ao menos uma bolsa. Queríamos estar prontos para nos mover rapidamente. Estou com dor no ombro. A resposta deles ecoou algo que eu já tinha ouvido antes, e era desconcertante. O restante da viagem foi tão ruim quanto eu temia.
Logo percebi que eles haviam esquecido suas carteiras, fingindo ignorância. Eles disseram, que estranho, não é? Vendo-os fingir, pensei, talvez seja melhor cancelar essa viagem. Infelizmente, meus sentimentos não foram compreendidos. Henrique, parecendo exasperado, disse novamente, meus pais sempre foram assim. Vou cobrir as despesas, mas certifique-se de que me paguem depois. Parecia que a viagem continuaria, enquanto os sogros riam e se desculpavam. Tudo o que senti foi desgosto. Mesmo depois de chegarmos ao nosso destino, a grosseria deles não parou. Eles reclamaram com o pessoal da loja, não tem degustação gratuita. Nossa, que mesquinharia, hein? Quando, sentindo sede, comprei uma bebida e nem tinha dado um gole, Cida disse, posso tomar um gole disso? Também estou com sede. Não acredito que esqueci minha carteira. Enquanto forçava um sorriso, Henrique interveio exasperado. Pare com isso, é embaraçoso. Vou comprar uma para você. Ao ouvir isso, Joaquim murmurou baixinho, referindo-se a mim, que mulher mesquinha e sem compaixão. Não deixei de ouvir seu comentário. Eu poderia dizer o mesmo de você. Deveria ter ido embora naquele ponto, mas fui teimosa. Um incidente semelhante aconteceu mais 2 vezes depois disso. Aparentemente, a primeira viagem foi tão agradável que Cida entrou em contato com Henrique para marcar outra. Quando os vi na plataforma da estação, não pude evitar sentir calafrios. Na segunda vez, trouxeram as carteiras, mas, no momento certo, disseram, não, essa carteira que usei antes, saí com tanta pressa que confundi. Sua mentira óbvia era algo que só Henrique acreditaria. E na terceira viagem, esqueceram novamente as carteiras. Naquele ponto, ficou claro que era um ato deliberado. Cida, com licença, mas você esqueceu sua carteira de propósito. Você nunca teve a intenção de pagar, não é? Acertei em cheio, e o rosto dela ficou vermelho. Ei, que mulher rude você é. Peça desculpas a Cida, Joaquim me encarou, exigindo um pedido de desculpas. De jeito nenhum. Eu penso isso há muito tempo. Vocês dois são simplesmente gananciosos e aproveitadores. Preso na discussão com sogros, Henrique parecia perdido. Os turistas ao nosso redor olhavam curiosos. Notando seus olhares, Henrique parecia envergonhado e finalmente disse, parem com isso, por favor, começando a chorar. Eu me senti verdadeiramente desiludida, mas os sogros reagiram de forma diferente. Correndo em direção a Henrique chorando, Cida disse, desculpe, filho, foi minha culpa. Você é tão gentil por chorar por mim, com Joaquim silenciosamente ao seu lado. Eu não sabia como reagir a essa farsa. Apenas um pensamento me ocorreu. Sim, isso é inacreditável. Infelizmente vamos ter que nos divorciar. É inaceitável. Isso era tudo que eu conseguia pensar ao ver as lágrimas de Henrique. Os sogros pareciam ter perdido o espírito de luta. Pleia, sabemos que muitas vezes estamos errados, mas o dinheiro é do Henrique. Só por isso nos aproveitamos dele. O dinheiro é do Henrique. Afinal, não sei por que eles repetiram isso 2 vezes, mas suas palavras, carregadas de sarcasmo, não mostraram nenhum arrependimento real. Assim, ficou confirmado que eles tinham esquecido as carteiras de propósito. Cida se referiu ao dinheiro como sendo de Henrique, mas nós dois trabalhamos, e o salário dele é apenas um pouco maior que o meu. Nossas rendas reais não são muito diferentes. Recentemente, toda viagem com os pais de Henrique terminava com, quero comprar isso também, talvez alguns presentes para os vizinhos. O que é isso? Parece gostoso. Henrique, compre isso para mim. Por causa das demandas sem fim, as contas do cartão de crédito de Henrique estavam chocantemente altas. Temos vivido, na maior parte, com o meu salário nos últimos meses. Quando me casei, considerei nosso dinheiro como sendo da família e acreditava em gastar dentro dos limites de nossa mesada para desejos pessoais. O que mais me enfureceu foi quando Henrique, que nunca carregava dinheiro, exclamou em nosso destino de viagem, o quê? Só aceita um pagamento em dinheiro vivo. Ele me chamou, pegou a carteira da minha bolsa e só tinha alguns trocados para pagar petiscos para seus pais. Não, eu estraguei tudo. Você sabe que eu não carrego dinheiro, né? Preciso só de alguns trocados. Ele disse sem malícia. Ainda fico furiosa só de pensar nisso. Para registrar, eu sempre pagava pelas minhas próprias coisas, mas os sogros provavelmente achavam que eu estava vivendo às custas do dinheiro de Henrique e só reclamando. Dividimos as despesas de casa, então essas acusações eram nada além de desagradáveis. Pensando nisso tudo, eu friamente observei Henrique chorando e Joaquim consolando. Depois de um momento de reflexão, eu disse,
eu também estava errada. Desculpe por ser presunçosa. Vocês podem ir na frente. Eu vou comprar umas bebidas e já volto. Sorri calmamente, e Henrique e os sogros embarcaram felizes no trem. Seu sorriso se transformaram em pânico alguns minutos depois, quando eu não voltei. Henrique deve ter sentido que algo estava errado, pois me mandou uma mensagem. Leia, você está vindo? O trem está prestes a partir. Naquele momento, as portas pesadas começaram a se fechar lentamente. Da plataforma, eu tinha uma visão clara do rosto aflito de Henrique. Ele parecia ter me notado e estava gritando algo. Eu, então, respondi a sua mensagem anterior. Estou me divorciando de você. Se seus pais são tão importantes, viva feliz com eles. Adeus. Só depois que a porta se fechou que eu me aproximei do trem, ignorando suas ligações, pensando, será que ele não se importa em ser inconveniente no trem? Ele mandou várias mensagens depois, mas eu ignorei todas. O rosto de Henrique, visto através da porta, gradualmente mudou para raiva. Ei, abra esta porta. Você está louca? Eu não vou te perdoar, ele disse, como se eu precisasse do perdão dele. Os sogros pareciam estar gritando também, mas, claro, eu não conseguia ouvi-los. Sorrindo para os 3 idiotas, eu disse, vamos ver se vocês conseguem voltar para casa com segurança. Boa sorte. O trem partiu silenciosamente, desaparecendo rapidamente de vista. Aquele trem não faria paradas por um bom tempo, e voltar a pé seria um desafio. Já que eles não carregavam nada, nem mesmo suas carteiras, isso seria um desafio e tanto. Depois de ver o trem partir, voltei rapidamente para casa, arrumei minhas malas e fui para a casa de uma amiga com quem já havia discutido o divórcio. As mensagens de Henrique continuaram até que, de repente, pararam. Provavelmente o telefone dele descarregou. Ele muitas vezes esquecia de carregá-lo antes de dormir, e estava apenas com 20% de bateria naquela manhã. Carregadores portáteis são essenciais. Esse era o mantra de Henrique. Mas o carregador essencial estava na minha bolsa, junto com sua carteira. Aposto que ele estava em pânico agora, mas isso não era mais problema meu. Enquanto eu planejava meus próximos passos com a minha amiga, meu celular tocou. A pessoa que ligava era inesperada. Jonathan, o irmão de Henrique. Pleia, me desculpe, aconteceu alguma coisa? Segundo Jonathan, o telefone de Henrique tinha ficado sem bateria e, em pânico, ele deixou cair, quebrando a tela. Incapazes de me contatar, os sogros desesperados só pensaram em uma pessoa para ligar. Então, Jonathan entrou em contato comigo, mas tudo que ele foi capaz de dizer foi, Leia, qual foi o motivo? Ele parecia relutante em dizer mais. Contei tudo a Jonathan sobre Henrique e os sogros, sem esconder nada. Conforme eu falava, a voz de Jonathan ficava mais compreensiva do outro lado da linha. Minha mãe disse que você os estava fazendo de idiotas, disse Jonathan. Depois que terminei de explicar, Jonathan explodiu em risadas. Bom, vamos ver como eles se viram sozinhos, ele continuou rindo. Isso me aliviou um pouco, ter o apoio de Jonathan. Ele também estava exausto das constantes falcatruas de seus pais, e do apoio incondicional de Henrique a eles. De repente, Jonathan colocou meus sogros na linha. Eu podia ouvi-los discutindo ao fundo, brigando entre si, mas desliguei o telefone em silêncio. Eu decidi que não faria mais parte daquilo. Henrique não estava contente com o divórcio, mas, depois que eu informei, por meio de um advogado, que queria o divórcio sem mais contato, ele relutantemente concordou. Mais tarde, Jonathan me contou que seus pais sempre foram detestados pelos vizinhos, e até mesmo pelos colegas de trabalho. Quando Henrique voltou para a casa dos sogros, ele rapidamente se tornou o assunto da vizinhança, e agora os 3 raramente saem de casa. Os colegas de Henrique, sem saber como reagir ao rápido divórcio, o tratavam como um assunto delicado. Fico feliz por cortar laços com eles depois desse incidente. Jonathan me disse, rindo, que os sogros eram conhecidos no supermercado local por seu comportamento escandaloso. Isso está prestes a expirar, então me dê um desconto ou está um pouco danificado, então eu posso levar de graça. Eles se humilhavam no supermercado, na hora das compras. Jonathan expressou seu antigo constrangimento e desprezo pelo comportamento dos pais. Recentemente, Henrique tem sido visto acompanhando-os, refletindo sua conexão de sangue. Descobriu-se que eles eram ambos viciados em jogos de azar, muitas vezes economizando nas despesas de alimentação para gastar com jogos, o que explicava sua constante fome e falta de dinheiro. Quando perguntado sobre o motivo do meu divórcio, só posso dizer que foi uma diferença de valores. Se alguém consegue tolerar esse tipo de comportamento, deve ser incrivelmente mente aberta. Para mim, foi demais.
Continuei trabalhando e até comecei um trabalho paralelo como redatora web depois que meu blog de viagem chamou a atenção de uma editora. Ainda viajo, combinando isso com as tarefas de redação. Viajar sozinha parece me cair melhor. No mês passado, ganhei uma renda decente com a redação, então estou planejando tirar férias em um resort em algum lugar distante para relaxar. Ainda tenho apenas 30 anos. A vida está apenas começando.